Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, irmão, você vai me acompanhar o vídeo aqui do César Cavalcante, da teologia, né, que perverte a Bíblia Sagrada. E é sobre questão, o que é cumprir? Cumprir a lei de Deus é obedecer os mandamentos, a lei de Deus? Então, a Bíblia que vai responder para você. Nunca vá para ensinos de homens, tá bom? Vamos lá direto para o YouTube e vamos acompanhar aqui. Então, todos esses que diz que a lei foi abolida, não precisa mais praticar a lei, esses são carnais, certo? São apóstatas da verdade, ok? Vamos aqui acompanhar aqui. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Aqui. Não, aqui. Espera aí. Deixa eu dar uma volta aqui. Rapidinho aqui. Está travando aqui, vamos lá. Me acompanha aí e observe bem o que o César Cavalcante ele vai falar, né? E depois vamos ver o que a Bíblia diz, ok? Vamos lá. Não seja enganado por esses homens da teologia, não. Vamos lá. Frete é estratégia de marketing e não é uma coisa à toa. Muita gente deixa de comprar no nosso site por causa de frete. Deus fez um novo homem. Deus fez um homem coletivo. Não é da minha cabeça, é a revelação bíblica. Deus fez a igreja, que é uma comunidade. E essa comunidade é chamada de um novo homem. O homem, a imagem e semelhança de Deus, é um homem coletivo. Como imagem e semelhança de Deus na criação era o casal. Então, derrubando a separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, a lei dos mandamentos e ordenanças e tudo mais. Bom, e isso é um ponto de discordância que temos com os judeus. É como se houvesse um diálogo entre Jesus e os judeus da seguinte ordem. Vocês conhecem a lei de Moisés? Aí os judeus, sim, a gente conhece muito bem tudo da lei de Moisés. Então, eu sou o cumprimento da lei de Moisés. Jesus se apresenta assim, eu vim cumprir a lei. Não é quando ele diz, eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir. Os legalistas gostam muito desse texto. Então, Jesus, você conhece a lei de Moisés? Conheço, tá lá. Então, não tira um J nem um tio. Eu vim para cumprir. Eu sou o cumprimento da lei de Moisés. Eu cheguei e eu vim para cumprir a lei. O que é cumprir a lei? A maioria dos irmãos, e até dos judeus e dos legalistas, entendem errado essa questão. Porque entendem que cumprir a lei... Não. A gente não entende errado, não. Eu vou mostrar, provar na Bíblia. E eu não sou legalista, não, né? E eu amo esse texto, né? Jesus veio cumprir a lei. E eu amo esse texto, viu, César Cavalcante? Vamos lá. Significa obedecer tudo que está escrito lá na lei de Moisés. Mas isso não é cumprir a lei. Quem é que cumpre a lei? Pensa na lei, no Código Penal. Quem é que cumpre a lei? Quem cumpre a lei é quem anda direitinho? Não. Agora vem a manipulação para matar a verdade da Bíblia, né? A manipulação, contando aí, né? Vamos lá. Peraí que travou aqui. Quem cumpre a lei é a polícia. Quem cumpre a lei é o oficial de justiça. Ele vai lá e fala assim, ó, a lei fala isso, assim, eu vim buscar. Quem cumpre a lei é o policial. Quem cumpre a lei, quem a executa. Eles sim cumprem a lei. Jesus Cristo disse assim, eu vim cumprir a lei. Porque cumprir a lei é fazer o que a lei mandou executar, é realizar o desdobramento da lei. E quem ou o que a lei de Moisés mandou executar? O homem. A lei de Moisés mandou executar o pecador.
Bom, olha só a loucura do César Cavalcante para dizer que cumprir a lei não é obedecer à lei, né? Olha só, amado, é uma bagaceira. Olha só, o juiz, ele bota uma lei para a população, uma lei para a população. Então, ele manda o seu oficial cumprir, né? E esse oficial, ele vai cumprir esse mandamento do juiz, né? Essa lei, ele vai cumprir. Então, nós temos a lei do trânsito, a lei do trânsito, certo? Que todos obedecem à lei do trânsito, cumprem essa lei, ok? Então, o oficial, ele vai dar essa lei do trânsito para as pessoas, a população, obedecer, cumprir a lei que foi posta pelo governo. Vocês estão entendendo? Pois é. Então, todos aqueles que têm carro, eles cumprem essa lei do trânsito. Então, o César Cavalcante está aqui falando besteira para querer matar, né, a palavra de Deus. Tá certo? Então, não confunda uma coisa com a outra. Essa parte que ele falou é uma coisa, e a que eu falei é outra coisa, certo? Então, os governos, eles botam a lei e a gente tem que cumprir, tem que obedecer esse mandamento, tá certo? Não sabe, irmão, pelo amor de Deus. Vamos lá. A lei de Moisés diz para nós, vocês são pecadores, então vocês precisam morrer. 613 vezes. Mas por que a lei de Moisés não nos matava antigamente? Porque a lei de Moisés não tem poder para ressuscitar. A lei, o que a lei faz? Se você atravessar o sinal vermelho... Antigamente, no Velho Testamento, a lei de Moisés matava, né? Matava sim. Quem violasse, quem descumprisse a lei de Deus era morto. Pois é. Quem acendesse fogo era morto, né? Então Deus, ele deu a sua lei, o mandamento para o povo cumprir, né? Vamos lá. Vermelho, você vai levar 7 pontos, vai pagar não sei quanto, não sei o que é isso aqui. A lei é a pena. A lei apresenta a pena. A lei vem para apenar o erro. E por que a lei de Moisés não matava todo mundo? Para a lei, os 10 mandamentos, né? Julga o nosso pecado, né? Julga o nosso pecado, né? A lei de Deus, né? Por isso que tem que cumprir a lei, os 10 mandamentos, né? Não matar, não roubar, e assim vai. Porque a lei de Moisés só podia condenar, mas não podia ressuscitar o homem. Por causa disso, a lei de Moisés nos deu um escape. Qual é o escape? Um animal podia morrer no nosso lugar. A lei de Moisés, presta atenção numa... Cara, isso aqui muda tudo. Não muda isso nada, que eu tô não. falando aqui, com base na Bíblia, muda tudo que as pessoas pensam a respeito de lei, graça, não sei o que lá. Veja, a lei de Moisés mandava que o pecador tinha que ser morto. Qual era o escape? A lei dizia assim, eu vou designar um animal para morrer no seu lugar. Quem tinha que morrer era eu. Quem tinha de morrer era você. Mas como a lei de Moisés estava enferma pela carne, diz a Bíblia, ela não consegue ressuscitar a pessoa que morre. Então não adianta. Porque se a lei de Moisés matar você, sua morte não paga seu próprio pecado. Então não tem fim em si mesmo. Por isso não dá para te ressuscitar. Mas como a lei sabe que não tem como salvar você, a lei permitiu uma saída. Você mata um animal no seu lugar. É por isso que o centro da fé judaica não é a guarda da lei, é o sacrifício. Olha a loucura aí. O funcionário foi embora e levou o conhecimento com ele, está na hora de documentar os seus processos. Não é a guarda da lei, é o sacrifício. O centro, repito, o centro da fé judaica não é a guarda da lei, mas é a lógica do sacrifício. Em primeiro lugar, porque a Bíblia diz que ninguém nunca conseguiu cumprir a lei. A Bíblia diz que a lei não salvou ninguém. E nós já sabemos que o caráter da lei... Bom, César Cavalcante, né? A Bíblia diz que Deus não quer sacrifício, mas sim, né, que busca entendimento, né? Deus quer obediência às suas leis. Pois é, né?
E outra coisa, César Cavalcante, todos aqueles que entraram na terra de Canaã foram que cumpriram os mandamentos de Deus. Os que não cumpriram a lei de Deus morreram no deserto, ok? Então, Moisés, ele cumpriu as leis de Deus. Claro que ele pecou, mas se arrependeu, mas ele cumpriu, certo? Ele cumpriu. Então, só entraram na terra de Canaã aqueles que guardaram os mandamentos de Deus. Está lá escrito na Bíblia Sagrada. Agora, claro que nem todos cumpriam, né? 600 mandamentos, não cumpria todos, mas os 10 mandamentos não é difícil para ninguém, não. É muito fácil, mas para esses carnais aqui, é difícil os 10 mandamentos. E ainda, né, viola, despreza os mandamentos de Deus. Esses pastores aqui, né, teólogos da teologia. Misericórdia, irmão, misericórdia. Vamos lá. É caráter didático, porque em Gálatas diz que a lei nos serviu de tutor até a chegada de Jesus, até a chegada do Mashiach. Sendo assim, o centro da fé judaica... Então, os irmãos vê, né? Os irmãos vê que ele cita um monte de coisa, fala um monte de coisa, só que ele está esquecendo que a Bíblia diz: havemos de abolir a lei por causa da fé? De maneira nenhuma. A lei, ela aponta o nosso pecado. O pecado é a transgressão da lei. Se você transgride a lei, os 10 mandamentos, você está no pecado. Se você matar, a lei de Deus vai te julgar. Pois é. Então tenha cuidado, irmão, com esses da teologia, né? Vamos lá. Judaica não é a tentativa de acertar na guarda da lei, mas a lógica e a realidade do sacrifício. Repito, isso é muito importante. Se você entender isso, muda muita coisa. Meus amados irmãos, não perca o texto bíblico que eu vou mostrar para você. Incrível. Pois é, porque César Cavalcante está falando besteira. Está falando loucura, meus amados irmãos. Que não precisa mais da lei, não precisa guardar a lei, irmão, é loucura. Não perca já. O centro do judaísmo, o judaísmo, ele está sediado, a religião judaica, a sede dela, não é a guarda da lei, mas é a lógica do sacrifício, o sacrifício substitutivo. Se não, veja o que diz Hebreus 7,19. A lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Por outro lado, se introduz uma esperança superior pela qual nós chegamos a Deus. Vou dar aqui as boas... Okay? Então, a lei de Deus, ela nos dá esperança. Pois é, César Cavalcante, esperança. Nos conduz, né, a Jesus. Vindas ao pessoal da Musical que entrou ao vivo agora aqui. Então, a lógica da fé judaica é o sacrifício. Veja que a lei nunca tornou nenhum homem propício a Deus, enquanto o sacrifício fazia isso o tempo todo. O que é o sacrifício? Você leva o carneiro, o cordeiro, coloca a mão na testa do animal. Tem vários tipos de sacrifício, né? Eu vou pegar aqui o mais comum. E confessava o seu pecado e você saía justificado. Bom, vamos lá. Olha só, irmão, né? Ele falou que cumprir a lei não é obedecer os mandamentos. Ele disse que cumprir a lei não é obedecer os mandamentos. Isto é mentira de Satanás, ok? Vamos para a Bíblia agora. Olha só aqui, ó. Em Romano 13, versículo 8, olha só o que diz aqui. Ó. Veja bem, hein? Romano 13, versículo 8, diz assim, ó. A ninguém fiquei devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto... não adulterais, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amará o teu próximo como a ti mesmo. Tá aqui, meus amados irmãos. Pois é. Oxe, peraí.
Então eu não preciso mais amar o meu próximo, porque a lei foi abolida. Não precisa mais praticar a lei. Então não preciso amar meu próximo. Irmão, tem que ter cuidado com esses homens da teologia. Então, você amar o seu próximo, você está cumprindo a lei de Deus. Os 10 mandamentos. Pegaram a visão aí? Pois é. Então, cumprir a lei é você obedecer, é você cumprir, é você praticar a lei de Deus. Ok? Pois é. Você viu aqui no Novo Testamento, não matarás, não adulterás. Então aqui os apóstolos estão repetindo a lei de Moisés para o povo, para a igreja. Não matarás, não roubarás. Tudo isto se cumpre no amor ao próximo. Todos os mandamentos, né, se resumem no amor. Então todos os mandamentos estão juntos. Irmão, pelo amor de Deus, irmão. Esses pastores da teologia que só pensam em vender a palavra de Deus. Vender curso, vendendo a palavra de Deus, inventando loucura aí, né? Vamos lá aqui, ó. Vamos agora para Deuteronômio. Deuteronômio é um nome complicadinho. Quase não sai. Olha, vamos lá aqui, ó. Veja aí. Por isso que Jesus falou, viu? Examinar as escrituras para não ser enganado por esses homens da teologia. Né? Ó, Deuteronômio 28. Veja bem. Deuteronômio 28, versículo 13 diz assim, ó. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estará em cima e não debaixo. Ó, veja bem, viu? Olha. Se obedeceres ao mandamento do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir, não te desviará de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses. Ok? Então você viu aqui, amado irmão, Deus dizendo para cumprir a lei dele. Não terás outros deuses, você está cumprindo a lei de Deus, obedecendo. Ok? É muita loucura, irmão, desses pastores que só pensam em vender a palavra de Deus, né? Fazer do povo comércio. Aí tem que inventar, aí passa por cima da Bíblia, da verdade, inventando coisa. Pois é. Vamos para mais, hein? Ó. Deuteronômio, versículo 15, tá? Deuteronômio 28, versículo 15, ó. Será, porém, que se não der ouvido à voz do teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições. Vocês estão vendo aqui, amado irmão? Ó, se porém que se não der ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os mandamentos. Então você vai ver aqui, deixa eu ver aqui. Então Deus deu aqui os mandamentos ao povo, né? Está entendendo, amado irmão? Então, cumprir a lei é você obedecer, é você praticar, cumprir, né, o mandamento de Deus. Pois é. Deus falou, não matarás. Então você tem que cumprir esse mandamento, essa lei de Deus, ok? Assim como nós cumprimos a lei da terra, né, no trânsito, né, e assim vai, ok? Então tá aí a verdade para vocês, ok? Então, essas pessoas que diz que não precisa mais praticar a lei, não precisa obedecer a lei, são hereges, são carnais, certo? Os homens do dinheiro. Vamos aqui mais. A lei fazia isso? Não. Mas o sacrifício fazia. O sacrifício faria o homem, claro que é numa substituição,
propício a Deus. Através do sacrifício substitutivo, o Irmãos, deixando bem claro para vocês, não estou aqui dizendo que a lei salva não, tá? Que nós estamos debaixo da lei, não. Não estou aqui dizendo que a lei salva não, ok? Estou aqui provando que cumprir a lei é você obedecer, é cumprir realmente, né, os mandamentos de Deus, as leis, ok? Já provei na Bíblia Sagrada. Travando aqui. O homem recebia perdão, porque pela lei o pecador tem de morrer. E como a gente se aproximaria desse Deus? A única forma de nos aproximarmos de Deus era através do sacrifício. O problema é que todo sacrifício morria. Por isso o homem sempre... Espera aí que aqui... Pronto. Espera aí, viu? A só tá iludando. Pronto, aqui. Tem que fechar aqui, né? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. O homem sempre precisava de um novo sacrifício para se relacionar com Deus. Você quer se relacionar com Deus? Arruma um cordeiro. Você precisa de um cordeiro para você se relacionar. Vamos voltar aqui de novo. Que travou aqui, né? Vamos lá. Relacionar com Deus. Nunca se ouviu de um sacrifício feito, aceito por Deus, um sangue vertido da garganta de um cordeiro que voltou à vida. Porque se isso acontecesse, se esse cordeiro que morreu para a propiciação do perdão, se ele ressuscitasse, se isso acontecesse, o pecador continuaria sempre justificado. Sabe aquele sonho que custa 60 mil reais? Você pode conquistar com apenas 1.500 reais. Se isso acontecesse, o pecador continuaria sempre justificado. Mas sacrifícios não ressuscitam. E é neste sentido que Jesus Cristo cumpre a lei. Quando a Bíblia diz assim, eu não vim para abrogar, não sei o que lá, a lei, eu vim para cumprir. Cumprir a lei não significa eu vim aqui guardar sábado, eu vim aqui guardar não sei o que, guardar mandamentos. Isso não é cumprir a lei. Quem cumpre a lei não é quem a obedece. Quem cumpre a lei é quem a executa. Aqui. Irmão, isso aqui é ensinamento de Satanás. É ensinamento de Satanás. Ó, homens pervertidos da verdade. Como é que ele pode dizer, irmão, que cumprir a lei não é guardar o sábado, não é guardar nada dos 10 mandamentos? Irmão, que palhaçada é essa, irmão? Desses homens do comércio, pelo amor de Deus, irmão. O caso é sério aqui, o caso é sério. O que envolve aqui é a verdade. Então vocês viram aqui em Romanos, os apóstolos relembrando a lei de Deus, amar o próximo, não matarás, não adulterás, né? Lembra-te do dia de sábado. É porque você não é cavalo, não é jegue para trabalhar sem ter tempo para Deus, não, né? Você tem que ter tempo para Deus. E o melhor dia que tem é sábado, porque é um dia abençoado por Deus, né? Nós podemos adorar a Deus todos os dias, podemos ler a Bíblia todos os dias, podemos escolher qualquer dia, né? Para poder, né, ter um tempo para Deus. Mas o sábado é porque é um dia abençoado, né? Ok? Mas, irmão, que loucura é essa deste homem aqui, irmão? Dizer que cumprir a lei não é guardar os mandamentos de Deus. Irmão, pelo amor de Deus, irmão. É muita loucura, irmão. Então, você lê lá, tá? Romanos 13, 8. Deuteronômio 28, lá você vê a prova.
Deus mandando o povo cumprir a sua lei. E cumprir a lei de Deus é você obedecer, é realmente cumprir. Não matarás. Então, no momento que você não mata, você respeita, Pai, não, você está cumprindo a lei de Deus. Irmão, pelo amor de Deus, certo? Pelo amor de Deus. Né? Vamos lá. Quem cumpre a lei são os executores, quem cumpre a lei é o oficial de justiça, quem cumpre a lei é o policial. Que loucura, que loucura. Ele está esquecendo da outra parte, né? Da outra parte, né? A lei que os governos botam para a gente, que a gente temos que cumprir, obedecer essa lei, esse mandamento do governo, do juiz. Irmão, pelo amor de Deus, vamos lá. Aí fico inventando para querer matar, desprezar a lei de Deus, né? São homens corrompidos, né? Da verdade. Pois é. Que cumpre o que a lei está dizendo. A lei diz que tem que prender. Aí o policial vai lá na sua casa e te prende. Esse cumpre a lei. Quando ele fala assim, quando você abre a porta, você tem um mandato de prisão. Você abre a porta, o policial fala assim, eu tenho um mandato aqui de prisão contra você, assinado por um juiz. Isso aqui é lei. O juiz assinou, é lei. E eu vim aqui cumprir. Então quem cumpre a lei não é quem anda direito, quem acerta, quem não sei o quê. Quem cumpre a lei é quem a executa. Cumprir a lei significa assumir a pena. E nesse caso a pena é a morte. E Jesus Cristo cumpriu a lei como? Morrendo. Olha só. Como nosso... Olha só. Ele está dizendo que cumprir a lei não é andar direitinho. Irmão, pelo amor de Deus, irmão. Cumprir a lei de Deus é você andar direitinho mesmo. É andar direitinho. Não matar, não roubar, não levantar falso testemunho. É você andar direitinho mesmo. Agora, são homens que andam errados, e ainda ficam falando besteira, irmão. Então a gente fica indignado com esses homens. A própria Bíblia diz, quem guarda a lei fica indignado com esses homens aqui, que são violadores, que desprezam a lei de Deus. É muita loucura, irmão. Não, o que ele está falando aí, de que o policial vai lá cumprir o que a lei, isso aqui, isso tudo bem. Mas nós temos a lei que nós cumprimos, né, do juiz, né? A lei de trânsito. Pois é, nós cumprimos a lei do juiz, né? A lei de trânsito. Dessa parte ele se esquece, né? Não fala, né? Aí não fala. Ele descumpra a lei de trânsito para ele ver se ele não vai preso. Pois é, né? Então nós também cumprimos a lei do governo, né? Tem que obedecer os mandamentos, a lei do governo. Lei do trânsito e outras leis que tem. Se desobedecer, há uma pena. Bem assim é a lei de Deus. Quem desobedecer à lei de Deus tem uma pena, vai para o fogo eterno, vai para o inferno. Aqueles que desobedecem os 10 mandamentos e outros mandamentos que nós temos que obedecer, não é só os 10. Okay? Irmão, muita loucura, meu Deus. É triste. Cordeiro substitutivo, a palavra substitutivo é vicário, né? O vigário, o vicário, já vai para o latim. Jesus Cristo cumpriu a lei morrendo e por causa da ressurreição, diferente dos outros. Não, meu filho, Jesus ele cumpriu a lei. A Bíblia diz que Jesus vai vir montado em um jumento. A Bíblia diz que Jesus não gritará. Entendeu? Jesus ele cumpriu os mandamentos do Pai, a lei do Pai. Não é só morrer na cruz, não, mano. Você acha que sob a lei que Jesus iria praticar é só morrer na cruz? Pelo amor de Deus, né? O próprio Jesus fala, né? Eu obedeço os mandamentos de meu Pai, né? Está na Bíblia Sagrada, que a gente vamos estudar sobre a lei de Deus completo, irmão. Completo, viu? Que esses homens aqui escondem de vocês. Esses pastores da teologia, dos estudos de teologia, escondem de vocês o que eu vou mostrar o mistério completo sobre toda a lei. Os versículos que eles escondem de vocês. Pois é. Por exemplo, esses versículos aqui, ele não mostra para vocês, né, o que é cumprir a lei. Tanto a lei de Deus, como a lei da terra. Que eu já mostrei para você a prova. Entendeu? Agora que eles pensam nisso aqui, dinheiro, vou mostrar já já.
Veja dos só, cordeiros. a loucura. Ele se torna o Cordeiro de Deus que consegue tirar o pecado do mundo. Bom, deixa eu passar aqui, já terminou aqui. Veja só, Amadão, o que eles pensam, como são espertos, né? Olha só. Aleluia. Profissional e tal, tudo mais. Então, fariseus de hipócritas. Por essa razão, apenas R$ 189 por mês durante só 10 meses. Você estuda 4 anos, pode ser menos também, tá? Tem gente que termina muito mais rápido. O que eles pensam, dinheirinho, né? Veja só. Quer um presente? Eu sou uma missionária da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E este meses. Você estuda 4 anos, pode ser menos também, tá? Tem gente que termina muito mais rápido. Mas você paga só 10 mensalidades e nada mais. Nessas 10 mensalidades está inclusa a matrícula, está incluso o material, está inclusa a mensalidade, está incluso as videoaulas, está incluso o acesso ao plantão tira dúvidas, está inclusa a carteirinha, está incluso a certificação no final, está incluso as correções, está inclusa o que você precisar da secretaria, tudo está incluso. Não tem letras miúdas, tá certo? E os 15 primeiros inscritos ganham esses 2 materiais aqui, ó, a Bíblia Crescendo na Fé, que tem um QR Code com... Né? Vendendo a palavra de Deus, R$5.000 no bolso, durante o mês, ó. Tá entendendo? Mensagens, já com os esboços para te ajudar, e o livro, meu último livro, Conversas Profundas, tá? Dessa aqui eu não aprendo nada, de pastor de teologia eu não aprendo nada, meu negócio é só com a Bíblia, porque todos esses pastores de teologia, eles pervertem a Bíblia Sagrada, certo? Saia da teologia, busque somente a Bíblia, ok? Esses 2 aqui, eu não lembro quanto custa, acho que 99, custa os 2, a Bíblia mais o livro, você leva de graça, não paga nada, recebe junto. Um livrozinho fininho, R$90, hein? Esperto, hein? Tem que pagar para aprender, hein? Jesus ensinou de graça. Na sua casa, junto com essa caixa, vai também o livro e a... Jesus, os apóstolos, ensinaram de graça, sem cobrar nada para ninguém. Todo o mistério, os apóstolos revelaram, sem cobrar nada. Pois é. Mas esses homens que são mentirosos contra a Bíblia Sagrada, pervertem o Evangelho, faz do povo comércio. Pois é, abre os olhos. Bíblia. Agora, se você pode investir, é uma questão de prioridade, tá, gente? Isso que eu tô falando é prioridade. Aprender para se preparar para o ministério é uma questão de necessidade, não é se sobrar. Ai, pastor, mas é que não tá sobrando. Não, nunca vai sobrar. A menos que você fique rico, milionário. Se você não ficar rico, milionário, bilionário... Então... Olha, César Cavalcante, os apóstolos se prepararam para o ministério, eles buscaram a Deus, eles jejuaram, buscaram a Deus para se preparar para o ministério. Não é eu comprar, não. Pelo amor de Deus, comprar de vocês, não. Pelo amor de Deus. São espertos, hein? Vai sobrar. É uma questão de... É uma questão de prioridade. Qual a prioridade que o seu chamado e o seu ministério tem na sua vida? Ai, pastor, eu entendo, eu sei que o senhor, eu concordo e tal, tudo mais. Ok, mas o que você está fazendo sobre isso? Porque, é que agora, pastor, tá... Eu engulo essa história de que... Eu sei que tem gente, eu sei, porque assim, eu já quis estudar teologia e não pude. Quem conhece meu testemunho sabe. Eu não tinha dinheiro. E tá tudo bem, se você não tiver dinheiro, tá tudo bem. Tem mais, eu sempre vou ter cursos assim. Muita coisa que eu faço eu entrego de graça. Mas se você quiser um curso de carreira mesmo, numa faculdade, sabe, com certificação no final, com selo da ETAL, com tudo direitinho, então invista. E invista pouco. Pastor, é que para mim agora... Tá, mas quanto você pagou no seu aparelho de celular? O que eu tô tentando mostrar para você é que prioridade é prioridade. Tá certo? Se o seu... Meu curso de carreira, César Cavalcante, é Deus. É entre eu e Deus é a Bíblia Sagrada. É meu curso de carreira. Não preciso pagar não, viu? A palavra de Deus é de graça. O que o seu ministério é para você? Quanto você investiu no seu ministério no último mês? Como é que é? Quer dizer que eu tenho que investir no meu ministério?
Pelo amor de Deus, irmão. Aonde é que os apóstolos investiram dinheiro para crescer o ministério de Cristo? Vocês estão vendo o que esses homens inventam? Aí você que tem um ministério, você tem que pagar a eles para seu ministério crescer. Quer dizer, está vendendo até o ministério, irmão. Pelo amor de Deus, irmão. Quem dá o crescimento do ministério é Deus. Mas para esses homens da teologia, para o seu ministério crescer, você tem que pagar eles. Pelo amor de Deus, irmão. Vamos lá. Quanto você investiu? Como você investiu no seu ministério nesses últimos tempos? Isso é fazer do povo comércio, viu? Quanto você investiu no seu ministério? Você tem que pagar, hein? Irmão, pelo amor de Deus, acorde. Esses são os homens que a Bíblia fala, que faz do povo comércio. Pois é. O ministério de Cristo, né, cresceu. O ministério dos apóstolos cresceram com a sabedoria que eles buscaram em Deus. Não é pagando a ninguém, não, pelo amor de Deus. Tempos. Pastor, tá, eu já sei, o que eu vou fazer? Como que eu faço? Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link para você fazer a sua inscrição. Aqui tem o link para você fazer a sua inscrição. É só clicar, faça a sua matrícula, você cai na página, não precisa nem ser nesse momento, agora eu já vou voltar para a aula, e faz a sua inscrição. Você paga R$189, são 10 vezes apenas, tá certo? 10 vezes no cartão. Faz 10 vezes no boleto? Não faz. Infelizmente, porque as pessoas não pagam e é por isso, não vou gastar tempo aqui. Pastor, puxa, não tem outro curso? Tem. Você pode fazer o curso fundamental em teologia. O curso fundamental é só o primeiro nível. É só esse aqui, ó. Depois você continua. Ó, você vai receber esse material aqui. E aí, ao invés de ele veio buscar. É verdade que a gente vai ter um novo concurso para o Banco do Brasil? É verdade sim. Inclusive, recentemente aconteceu o Congresso Nacional dos... Nós aprendemos que Deus está em movimento. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E isso está escrito em Lucas 19:10. E quem disse isso foi o Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus viu Zaqueu dobrando o seu joelho, entregando a sua vida e abrindo mão de tudo que tinha, Jesus Cristo, que é a pessoa da Trindade que veio buscar os Zaqueus, disse... Pronto, meus amados irmãos, né? Como você acabou de ver, são homens do comércio, que faz vocês de comércio, certo? São homens que pervertem a Bíblia Sagrada. São homens que desprezam a lei de Deus. São homens que desprezam a lei de Deus. Que eu vou mostrar na Bíblia, Deus falando sobre homens que desprezam a sua lei, como César Cavalcante e outros, ok? Então, aqueles que falam que não precisa guardar a lei, é que os 10 mandamentos foi abolido. Ah, eu não tenho os 10 mandamentos. Esses falsos mestres. Esses aí, irmão, são desigrejados apóstatas da verdade, da fé, né? A apóstata da fé é aquelas pessoas que estão se apartando da verdade da Bíblia Sagrada. Então, aqueles que não têm os 10 mandamentos para praticá-lo, para cumprir os 10 mandamentos, esses aí são desigrejados do corpo de Cristo. São apóstatas da fé. Então, a gente vamos estudar sobre dois tipos de desigrejados. Pois é, nós temos os desigrejados apóstatas da fé, da verdade, ok? Então, a gente vamos estudar sobre isso aí, os dois tipos de desigrejados, né? Não vamos pegar todos os desigrejados e acusar, não, certo? Então, para falar desse assunto, tem que ter inteligência de Deus e sabedoria. Não é falar besteira, como falam alguns mestres aí no YouTube, falsos mestres, né? Aí no YouTube não, tá bom? Então, esses aí são carnais. A Bíblia chama de homens pervertidos da verdade. São homens que pervertem a Bíblia Sagrada para criar doutrinas, criar suas doutrinas, para poder fazer livros e vender. Fica criando historinha.
outros evangelhos, outros ensinamentos para fazer livros e vender, para se acharem o grande eu sou, tá bom? A sua verdade é só o que está escrito na Bíblia. Fora disso, é doutrina de Satanás, ok? Que Deus abençoe a todos e até mais.